Nos salões dourados do Vaticano, onde o poder sussurra em segredos e o pecado dança nas sombras, uma jovem de rosto angelical carregava o peso dos segredos mais sombrios de Roma. Incesto, veneno, assassinato. Esta é a história de Lucrécia Borgia, uma mulher cuja vida foi moldada por ambição, traição e um sistema que transformava mulheres em peças de um jogo mortal. Bem-vindo ao Personalidades Antigas. Aqui desenterramos a verdade crua da história, sem filtros, sem sensacionalismo, apenas os fatos nus, crus e às vezes perturbadores. Hoje vamos mergulhar na vida de Lucrécia Borgia, uma figura que fascina e divide até hoje. Era ela uma vilã manipuladora, uma rainha do veneno ou apenas uma vítima das ambições de sua família? Fique até o final, porque há um mistério que ainda intriga historiadores. E queremos saber o que você acha. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para um mergulho profundo na Itália renascentista. Lucrécia Borgia nasceu em 18 de abril de 1480, na cidade de Subiaco, Itália. Era filha de Rodrigo Borgia, um cardeal espanhol cuja ambição o levaria ao trono papal como Alexandre VI, e de Vanozza Catanei, uma cortesã astuta que navegava com habilidade os círculos de poder de Roma. Desde criança, Lucrécia viveu em um mundo de opulência e intriga. Criada em palácios, ela foi educada em latim, poesia, música e dança, mas também em algo mais sutil, a arte da política. Não se engane, sua educação não era apenas para torná-la uma dama refinada. Era para transformá-la em uma ferramenta estratégica no tabuleiro dos Borgia, uma família que não media esforços para alcançar o poder. A Itália do final do século XV era um mosaico de cidades-estado em conflito. Roma, Milão, Nápoles, Florença e Veneza competiam por domínio, enquanto famílias poderosas como os Borgia, os Sforza e os Médici jogavam um xadrez político onde alianças eram seladas com casamentos e quebradas com punhais. O Vaticano, longe de ser apenas um centro espiritual, era o coração pulsante do poder. Quando Rodrigo Borgia se tornou Papa Alexandre VI em 1492, após um conclave manchado por acusações de suborno, os Borgia se tornaram o alvo de inveja e desconfiança. Lucrécia, então com apenas 12 anos, era a filha perfeita para selar alianças e expandir a influência da família. Mas a que custo? Imagine ser uma adolescente sabendo que seu futuro é ser uma moeda de troca. O que você faria no lugar dela? Aos 13 anos, Lucrécia foi dada em casamento a Giovanni Sforza, um nobre de Pesaro. Era uma união puramente política, desenhada para fortalecer os laços com a poderosa família Sforza de Milão. O casamento, celebrado com pompa em 1493, parecia promissor. Mas em 1497, tudo desmoronou. O Papa Alexandre VI, com sua ambição insaciável, decidiu que Giovanni não era mais útil. O casamento foi anulado sob a acusação humilhante de que Giovanni era impotente, uma acusação devastadora em uma sociedade onde a honra era tudo. Giovanni, furioso, espalhou rumores de que os Borgia tinham motivos mais sombrios para descartá-lo. Sussurrava-se sobre uma gravidez secreta de Lucrécia, escondida pela família, ou sobre pressões que nunca vieram à luz. Não há documentos que confirmem essas histórias, mas elas mostram o poder dos Borgia para manipular a verdade. Em Roma, a reputação era uma arma, e os Borgia sabiam usá-la. Você acha que Lucrécia era apenas uma vítima dessas manobras ou já começava a jogar o jogo do poder? Em 1498, Lucrécia foi novamente colocada no tabuleiro político. Desta vez, casou-se com Alfonso de Aragão, um jovem príncipe de Nápoles. O casamento visava reforçar o controle papal sobre o sul da Itália, uma região estratégica em meio às guerras italianas. Alfonso era descrito como belo e carismático, e por um breve momento parecia que Lucrécia poderia encontrar felicidade.
Mas, na corte dos Borgia, a felicidade era frágil. Em 1500, Alfonso foi atacado nas ruas de Roma e assassinado. O responsável? Michelotto Coreglia, o leal executor de Cesare Borgia, irmão de Lucrécia. As ruas de Roma fervilhavam com especulações. Teria Lucrécia participado do plano? Ou era apenas uma espectadora, incapaz de deter a ambição de seu irmão? Não há provas diretas contra ela, mas o nome Borgia já estava manchado. Em uma era onde venenos e punhais resolviam disputas, a culpa por associação era suficiente para condenar. Se você fosse Lucrécia, como lidaria com um irmão como Cesare, um homem conhecido por sua crueldade e genialidade? Após a tragédia, Lucrécia teve uma nova chance de reescrever sua história. Em 1501, casou-se com Alfonso I d'Este, herdeiro do Ducado de Ferrara, uma das cortes mais refinadas da Itália. Longe das intrigas de Roma, Lucrécia trabalhou incansavelmente para reconstruir sua imagem. Tornou-se duquesa, patrona das artes, apoiando poetas como Ludovico Ariosto, autor do épico Orlando Furioso, e artistas que transformaram Ferrara em um centro cultural. Mãe de vários filhos, ela projetava a imagem de uma mulher piedosa e dedicada. Para muitos em Ferrara, Lucrécia era quase uma santa, mas os rumores de Roma a seguiam como uma sombra. Histórias de banquetes escandalosos, venenos mortais e incesto continuavam a circular. A cantarela, o suposto veneno dos Borgia, tornou-se uma lenda aterrorizante. Diziam que Lucrécia servia a morte em frascos quase invisíveis, envenenando inimigos em jantares de gala. A imagem de uma mulher sorrindo enquanto o veneno fazia efeito é poderosa, mas a verdade é mais complexa. Estudos modernos, como os da historiadora Sarah Bradford, mostram que venenos eram comuns na Renascença, mas não há um único documento que ligue Lucrécia diretamente a assassinatos. A cantarela, provavelmente uma mistura de arsênico e outros compostos, era mais um mito exagerado do que uma arma exclusiva dos Borgia. Era o medo do poder deles que alimentava essas histórias. E as acusações de incesto? Essas eram ainda mais escandalosas. Inimigos políticos, como o pregador Girolamo Savonarola, e famílias rivais, como os Sforza, espalhavam rumores de que Lucrécia tinha relações com seu pai, o Papa, e com seu irmão Cesare. Mas historiadores modernos são claros: não há evidências confiáveis. Essas acusações eram armas de propaganda projetadas para destruir a reputação dos Borgia em uma guerra de narrativas. Na Renascença, a calúnia era tão letal quanto o veneno. Você acredita que Lucrécia era inocente dessas acusações ou uma mestre em esconder seus segredos? Por que a história insiste em pintar Lucrécia como uma vilã? A resposta está no poder. Os Borgia subiram rápido demais, desafiando a elite romana e as famílias tradicionais da Itália. Eram estrangeiros, espanhóis em uma terra italiana, e seu sucesso provocava medo. Histórias de sexo, veneno e sangue serviam como advertência. Veja o que acontece quando o poder não é controlado. Lucrécia, como mulher, era um alvo fácil. Em uma sociedade patriarcal, onde mulheres eram vistas como extensões de suas famílias, ela foi transformada em símbolo dos pecados dos Borgia. No fim, Lucrécia Borgia foi tanto vítima quanto protagonista. Um peão nos planos de seu pai e irmão, mas também uma mulher que encontrou maneiras de sobreviver e até prosperar. Em Ferrara, ela construiu uma nova vida, mas nunca escapou completamente do legado sombrio de sua família. Sua história revela menos uma vilã sobre-humana e mais um sistema que limitava mulheres a papéis de negociadoras ou reféns de alianças. Sua lenda, tão rica em mistério, mostra como o rumor pode se tornar história e como o poder molda a reputação. Lucrécia morreu em 1519, aos 39 anos, após complicações no parto. Sua morte marcou o fim de uma era para os Borgia, mas o mito dela sobreviveu.
alimentado por séculos de fascínio e controvérsia. Era ela uma envenenadora, uma femme fatale, ou apenas uma mulher tentando navegar um mundo cruel? A escolha é sua. Deixe sua teoria nos comentários. Você acha que Lucrécia era culpada ou inocente? Qual parte da história dela mais te surpreendeu? Se você quer mais histórias ocultas, desconfortáveis e reais como esta, inscreva-se no Personalidades Antigas. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E antes de ir, diga nos comentários: qual personagem da história você quer que revelemos em seguida? Talvez outra figura da Renascença, como Cesare Borgia ou Catarina de Médici. Compartilhe este vídeo com quem ama um bom mistério histórico. Obrigado por assistir. Até o próximo mergulho na história.